Senta que lá vem história, lá vem história, entendeu? Novidade vai chegar. Das vozes que o mercado ouve. Oi, gente linda, é um prazer estar com vocês novamente num Bombo as Vozes que o Mercado Ouve. Eu sou Ana Minuto, vou fazer a minha audiodescrição para que outras pessoas possam ver. Sou uma mulher negra de pele retinta, estou com um conjunto bege e um casaco lindo rosa para vocês. Estou aqui com a fantástica, maravilhosa Papapá Bianca. Olá, Ana. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter essa oportunidade de conversar com você. Vou fazer minha audiodescrição também. Sou uma mulher branca, de pele bem clara, cabelos encaracolados, enfim, ondulados. E tô com uma blusa de fundo preto, com umas estampas coloridas, calça preta e bijus que eu amo. Maravilha. Bom, gente, nós vamos falar sobre um tema que eu adoro, que é cultura. Nós estamos nos transformando nesse processo, as empresas também estão se transformando. E a cultura não é uma coisa que a gente consegue mudar de um dia para o outro, porque eles estão falando de comportamento. É aquilo que você realiza todos os dias, sem pensar, acreditando que está arrasando, mas você pode estar sendo preconceituoso, você pode estar excluindo pessoas. Eu quero que você traga um pouco nessa nova era que nós estamos passando com a transformação digital e como influencer de negócios, como é que você está percebendo essa transformação? Eu acho que cada vez mais, né, as empresas, eu sempre brinco que as empresas já testaram tudo para fazer os negócios darem certo. E eu brinco que sobrou a cultura para mexer nesse jogo, né? Eu vejo que as empresas estão cada vez mais atentas a essa questão, num mundo que se fala muito de nunca se falou tanto de humanos, né? E cultura, essencialmente, são as regras e os ritos, os combinados e as práticas que acontecem num grupo, de qualquer grupo social, né? Um grupo de pessoas. Então eu vejo que é uma temática que as empresas estão cada vez mais atentas, mas o fato de estar atenta não torna a questão mais fácil, mas é uma questão imperativa, né? Então é algo que precisa estar pautado no mundo dos negócios. Cultura não é abraçar a árvore, cultura é algo estratégico e que faz diferença nos resultados da empresa. Sim, e normalmente a gente não compreende bem a cultura, né? Mesmo porque a maioria das empresas não tem uma cultura sólida. E aí isso dificulta de você fazer a transformação de fato, né? Porque quando você tem processos bem definidos, as pessoas sabendo o que elas fazem, por que fazem, tem os seus rituais, né, que trazem força para essas relações, as empresas conseguem minimamente ir ajustando, entendendo na real o que importa, né? Na sua percepção, o que você percebe que as empresas não estão fazendo dentro de cultura que impede de fato que ela consiga minimamente se movimentar, mesmo que seja a passos de tartaruga? Eu acho que a primeira coisa é decidir que a cultura é um elemento estratégico para as empresas. Acho que esse é o primeiro passo. Então, tomar essa decisão e enxergar a cultura como parte da gestão. Uma vez encarada a cultura como parte da gestão, definir o que se quer com cultura, né? O que eu quero que permaneça na empresa e o que eu quero transformar ou é preciso transformar de acordo com o contexto, né? Então, cultura precisa ter regras estabelecidas, né? Precisa ter governança. Cultura não é só realmente a declaração do que se quer, mas a prática, a recompensa e o reconhecimento do que se combinou, né? Então eu acho que é estabelecer a cultura como elemento estratégico e o segundo passo, arquitetar essa cultura, fazer os combinados, formalizar, comunicar. Comunicação é essencial para que a cultura aconteça, né? A comunicação, inclusive, de conversas difíceis, de conversas incômodas, né? Porque a cultura tem aquele iceberg da cultura, né? Tem o que fica submerso, sobre o que às vezes a empresa não quer falar. Para transformar, a gente precisa falar sobre os assuntos. E num terceiro passo, efetivamente, é executar a cultura vigilante do que se combinou, né? E aí, sim, processos corporativos, desde reconhecimento, da contratação, da atração ao desligamento, né? E a relação com todos os demais stakeholders da empresa, não só com funcionários. Eu falo que a cultura transborda em forma de marca também para os consumidores.
Acho que são esses 3 passos. Ótimo. Você trouxe marca e consumidor. A marca, ela está cada vez mais vulnerável para tudo que está acontecendo. E as marcas que não conseguiram solidificar a sua cultura, elas vão passar por grandes desafios, inclusive até fechar. E a gente tem o consumidor que, na minha geração, mesmo que a gente fosse maltratado, a gente ia lá e comprava. Sim. Ah, só tem esse lugar, ou eu quero comprar isso para poder fazer parte. E agora o consumidor, ele não tem mais aquela fidelidade que a gente acreditava, ou tem e não os conseguindo captar. E aí eu quero que você traga um pouco, quando a gente pensa em marca, consumidor e creators. Como é que é esse casamento e o que você percebe que a gente precisa fazer em conjunto para que realmente fortaleça não só a marca, não só o consumidor, não só o creator, mas esse conjunto? Nossa, presente essa pergunta, de verdade, Ana. Veja só, a gente tem falado muito no mundo do marketing, da comunicação de mercado, né? Que as marcas que vão sobreviver a esses desafios são as marcas com relevância cultural, né? Que conseguirem construir essa relevância cultural. E quem tem relevância cultural no mundo atual? Os creators, né? Quem entende dessa conexão com o público, quem entende dessa conexão humana, né? Que é o que vai nos diferenciar. A gente tem ouvido muito isso, é o que vai continuar nos diferenciando das IAs, por exemplo, né? Então, para ter relevância cultural, é preciso ter essa sensibilidade para com pessoas. E quem tem esse dom da conversa hoje, quem domina essa conversa hoje são os creators. Então, para que as marcas possam ser marcas creators, elas vão precisar se associar coletivamente para construir essa relevância cultural. Para que esteja, como antigamente acontecia muito com novela e com as campanhas publicitárias, né, de um determinado tempo, que entrava na boca do povo, né? Então, para ter relevância cultural, é importante estar atento a essas conversas que acontecem naturalmente no digital, e quem domina essa pauta são os creators. Então, é necessário estar junto para ter relevância cultural e continuar sendo uma marca forte. Ótimo. Os consumidores estão mudando a sua forma de compra. Antes da pandemia, a maioria das pessoas não acreditavam em comprar via Mercado Livre, por exemplo. Veio a pandemia e teve um boom deste mercado. Mas com isso também vieram as reclamações, com isso também aumentou muitos problemas junto com o Procon. Quando você olha para esse cenário e cultura, o que você acredita que as empresas precisam fazer para, de fato, fazer com que este consumidor vire um defensor da marca? Primeiro, eu falo como especialista em comunicação, a gente pensa em comunicação muito como emissão só, né, de informação. E comunicação é, antes de mais nada, escuta. Então, marcas precisam ter nos seus planejamentos de comunicação canais de escuta. Então, quando acontecer algum problema, que o consumidor pense primeiro em falar com a empresa, né? Entenda que a empresa é a melhor instância. Agora, a empresa tem que dar sinais de que ela está disposta a ouvir, porque eu vou tentar uma vez, eu vou tentar outra, e se eu não conseguir ser escutada, eu vou buscar outras instâncias. Então, criar canais de escutas e entender a reclamação, por exemplo, como um presente. Eu sempre faço uma relação com um relacionamento pessoal, né? Enquanto tem DR, as pessoas se importam. Se não tem mais DR, surgiu ali a indiferença do relacionamento e talvez não tenha mais jeito. Então, que as empresas aproveitem as reclamações como presente para melhorar constantemente seu processo, aperfeiçoar, né? E conquistar ou tentar reconquistar essa fidelidade que está tão dispersa agora, né? Então, criar canais de escuta, estar atento e grato às reclamações e a oportunidade de se melhorar através da escuta do consumidor. Ótimo. Olhando para esse... A gente vai falar um pouco da nossa área, creators agora, né? Que agora a gente tá na moda. Há quanto tempo você se enxerga como essa creator que influencia as empresas, influencia pessoas? E como você percebe que entender a nossa própria cultura, porque eu digo que aqui nós temos várias culturas. Sim. Somos uma cultura maior, é um conjunto de culturas que é conectado com os valores que nos levam para as relações, nos levam para estar dentro daquela empresa. Para as pessoas que estão iniciando creator, quais são as dicas que você dá? Primeira coisa
de fato, eu sei que está batida essa palavra, e aí palavras batidas ficam um pouco esvaziadas, mas autenticidade e essência, né? Tentar fugir um pouquinho de fórmulas, porque no mundo, né, de tantas opções, como você colocou, desde produtos, serviços e até mesmo creators, né, porque a gente está na vitrine e a gente está sendo escolhido pelas marcas, né? Ser você mesmo, trazer o que de valor você tem para dividir com o mundo, né? Ser útil a um determinado grupo de pessoas, né? E fazer com que a cada contato que as pessoas têm com você e que as marcas têm com você gere alguma coisa de valor, deixe alguma coisa transformadora para as pessoas que te leram, que te viram no vídeo, que estiveram com você numa palestra, porque o creator não está só no digital, né? A gente tem outros espaços de influência e reverberação do que a gente faz. Então, eu também sou professora, né? Então, eu me considero uma influenciadora, uma creator em sala de aula também, nas consultorias. Então, acho que a primeira dica é essa, né? Encontrar seu espaço, seus temas de preferência, de domínio, se aprofundar no mundo que é raso. Eu acho que é muito importante, de fato, as pessoas lembrarem de você por alguma coisa que só você fala daquele jeito. Você pode não ser o único a falar daquele tema, mas que tem um jeitinho da Ana falar, um jeitinho da Bianca falar, que a pessoa olha e vê a marca, né, e vê o selo de autenticidade daquele creator. Então, eu acho que a dica é não fuja da sua essência, não tente copiar o coleguinha, vai ficar feio, vai ficar ruim. Comece se testando, se experimentando e encare a visibilidade como algo essencial dos nossos tempos, né? Para qualquer profissional, eu acho que, assim como o mercado tem exigido que as marcas sejam creators para criar essa conexão, qualquer profissional hoje, para conquistar a sua relevância, manter a sua relevância, precisa de alguma maneira se visibilizar, né? Porque às vezes não são os melhores que são escolhidos, às vezes são os mais visíveis, e que se serem melhores e visibilizados, que eles venham a palco, né, venham aí para o mercado e coloquem as vozes que sejam escutadas pelo mercado com relevância, com autenticidade. Ótimo. Nós vamos para a última pergunta. Um dos maiores medos do creator, da marca, é o cancelamento. Todos nós temos medo do cancelamento, como temos medo das conversas difíceis. Sim. Para que a gente possa fechar com chave de ouro, me dá a sua dica de 1 milhão para seguir neste processo de forma positiva, impactando, mas evitando entrar nesses lugares de desconforto, nesses lugares de cancelamento. Cancelamento tem vários motivos possíveis. Às vezes uma perseguição gratuita, às vezes algo de fato embasado que tenha justificado aquele cancelamento, mas uma forma da gente se resguardar é isso, escolher falar sobre temas que a gente domina, não querer entrar em conversas que não tenham a ver com as pautas que a gente tem capacidade para falar com propriedade. Acho que às vezes o cancelamento acontece quando muitos de nós querem entrar em todos os assuntos. A visibilidade ou o desejo da visibilidade, ele não pode ser maior do que a concretude da autenticidade, da propriedade, da profundidade que se tem. Então, cuidado para essa balança não ficar descalibrada, porque aí a probabilidade do cancelamento eu acho que fica muito maior. Acho que é isso. Ótimo, foi um prazer estar com você. Peço que você disponibilize aí as suas redes para que as pessoas possam te seguir. Estamos finalizando mais um lindo podcast e eu aguardo você no próximo, depois que ela dá os dados dela. Então vamos lá, no Instagram vocês me encontram como B de bola, Dramali, e no LinkedIn, Bianca Dramali. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Tchau. Tchau, tchau. Das vozes que o mercado ouve.